Olá, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas sobre transtornos psicológicos, psiquiátricos ou aqueles transtornos mentais, né? A gente está entendendo como sinônimos. Vamos falar sobre a classe dos transtornos depressivos. E aí é importante a gente entender que nessa classificação não está somente presente a depressão, como a gente entende, né? A depressão clássica ou a depressão quando a gente fala de maneira geral. Então, existem vários transtornos classificados como os transtornos depressivos, né? Tendo em vista que a gente está falando de uma condição que está alterando sobre várias frentes etiológicas, né? Seja de a parte neuroquímica, a parte psicológica, a parte social e assim por diante, de um indivíduo que está com essas características. Então, de maneira geral, para todos os transtornos depressivos que a gente vai estar falando aqui na aula de hoje, a característica comum de todos esses transtornos depressivos é a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade do funcionamento do indivíduo. O que difere entre eles são os aspectos de duração, momento e a etiologia, ou seja, a causa, né? Então, essa classificação, né, desses transtornos depressivos, e a gente também vai ter uma aula sobre transtornos bipolares, né, que são transtornos de humor de maneira geral, teve essa reorganização da classificação, e tanto os transtornos depressivos quanto os bipolares são as condições mais comumente diagnosticadas na psiquiatria, né? Então, é muito importante que a gente consiga compreender minimamente esses critérios diagnósticos, tá? Para que a gente possa separar e compreender algumas questões que estão correlacionadas, né, com esses diagnósticos. Então, é importante a gente ter essa visão geral, porque quando a gente está falando de transtornos depressivos, geralmente a gente tem a tendência de focar a nossa atenção aqui no transtorno depressivo maior, que é justamente o que a gente chama comumente de depressão, tá? O termo correto de estar se utilizando e diagnosticando o nosso paciente é transtorno depressivo maior, tá? E aí a gente vai entender alguns critérios diagnósticos do TDM e já trazendo um esclarecimento, quando esse transtorno depressivo maior ele perpassa um período de tempo que a gente vai ver hoje, ele se transforma em transtorno depressivo persistente, a distimia, certo? Eu também trouxe aqui para vocês o transtorno disfórico pré-menstrual, né, o TDPM. Então, após cuidadoso exame científico de evidências, esse transtorno ele antes era somente considerado, né, colocado na verdade como um apêndice do DSM-4-TR, que era a outra versão antes dessa atualização em 2015. Então, durante quase 20 anos de pesquisa, né, sobre essa condição, os pesquisadores confirmaram uma forma de transtorno depressivo específico e responsivo a tratamento que inicia em algum momento após a ovulação e remite poucos dias após a menstruação, né, causando impacto significativo no funcionamento do indivíduo. Então, por isso que é, a gente traz o transtorno disfórico pré-menstrual, né, como um dos tipos de transtornos depressivos. E um outro tipo de transtorno depressivo é o transtorno disruptivo da desregulação de humor. E aí a gente vai começar pela o que a gente entende, né? Pela condição clássica da depressão, né? Que é o transtorno depressivo maior, certo?
Então, esse transtorno, ele representa, né, a condição clássica, como eu tinha mencionado para vocês, desse grupo de transtornos. Ele é caracterizado por episódios distintos de pelo menos 2 semanas de duração, né, envolvendo alterações nítidas no afeto, na cognição e em funções neurovegetativas e remissões entre os episódios, né. Então, aqui eu trago para vocês, inclusive, alguns especificadores da gravidade, né? E aí tem leve, moderada, grave, com características psicóticas em remissão parcial, em remissão completa e nem especificado. Então, só para a gente entender, o diagnóstico do transtorno depressivo maior, ele pode acontecer em um único episódio, tá? Embora o transtorno seja recorrente na maioria dos casos, certo? Então, é importante só a gente compreender que, por exemplo, né, para que um episódio ele seja considerado recorrente, né, que aí é o que quer dizer esse primeiro asterisco, certo? Para que esse episódio seja considerado recorrente, deve haver um intervalo de pelo menos 2 meses consecutivos entre episódios separados em que não são satisfeitos os critérios para um episódio depressivo maior, certo? E esses dois asteriscos, né, que têm correlação com a questão psicótica, diz o seguinte: se estão presentes características psicóticas, é importante que a gente coloque o especificador com características psicóticas, né, independente da gravidade. Então, o indivíduo, por exemplo, ele pode ter um especificador de gravidade moderada com características psicóticas, ou leve, ou grave, ou em remissão e assim por diante, ou episódio único, enfim. Então, é muito interessante a gente entender isso, porque o diagnóstico diferencial é o que vai fazer a diferença, sem ser redundante, mas já sendo, porque possa ser que um indivíduo esteja com transtorno depressivo maior e com essas características psicóticas. Né? Geralmente, eu vejo muitos erros de muitos profissionais quando recebem algum paciente com alguma característica psicótica, algum surto psicótico, alguma questão que fala dessas alterações de percepção, já diz logo que é uma pessoa que tem esquizofrenia, né? E não é bem assim. Então é importante a gente ficar atento que esses transtornos psicológicos, psiquiátricos, eles podem ter essas características psicóticas, tá? Existem algumas especificações, né, em cada transtorno que pode estar trazendo a epidemiologia em relação ao percentual mesmo, né, de pacientes com determinados transtornos que podem ter características psicóticas. Então, eu trago para vocês aqui o primeiro critério do transtorno depressivo maior é o paciente estar apresentando 5 ou mais dos sintomas a seguir durante o mesmo período de 2 semanas e representa mudança em relação ao funcionamento anterior, tá? Entende esse funcionamento como o dia a dia dele mesmo, pessoal, no trabalho, na escola, com amigos, com familiares, o relacionamento interpessoal de maneira geral, tá? Então, pelo menos um dos sintomas tem que ser humor deprimido ou a perda de interesse ou de prazer, tá? Então, aqui o primeiro e o segundo já são esses que eu mencionei para vocês, né? Mas especificamente, o humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme indicado por relato subjetivo. Então, a própria pessoa, ela fala, né, que está se sentindo triste, que é uma sensação de vazio, que não tem esperança, que não tem visão de futuro, né? Ou por observação de outras pessoas, né? Então, pode acontecer dessas duas formas. E aqui essa nota é importante, porque nem sempre as pessoas, e aqui traz enfatiza, na verdade, né, as crianças e os adolescentes, né? Então, o que pode acontecer? O humor irritável. Então, tem algumas pessoas que demonstram ou têm como característica a depressão
a questão do humor irritável, né? Então, nem sempre vai ser aquela pessoa chorosa, triste, né, quieta, que fica ali em cima da cama. Pode ser uma pessoa que ela tenha o humor extremamente irritável, né? Fica irritado, fica agressivo muitas vezes, né? E é uma provável característica, só para a gente ficar atento que isso também pode acontecer, tá? O segundo sintoma fala em relação à acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia. Quase todos os dias, certo? O terceiro critério diagnóstico é perda ou ganho significativo de peso fazendo dieta, né? Ou redução ou aumento do apetite quase todos os dias. Então, aqui é importante a gente ficar atento a isso também. 4. Insônia ou hipersonia quase todos os dias, né? Vamos olhar aqui os próximos sintomas. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, né? Que aqui pode ter alguma característica ou não delirante, ou seja, não ser condizente com a realidade, quase todos os dias. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão também quase todos os dias. Pensamentos recorrentes de morte, não somente o medo de morrer, né? Mas também em relação à ideação suicida, né? Ou a própria tentativa de suicídio, ou plano. E então a pessoa tem que ter, né? Tem que atender 5 ou mais desses sintomas, tendo a observação do sintoma 1 e 2, né? Que tem que existir, certo? O segundo critério, critério B, né? Ele e o C e assim por diante, ele traz essas características que a gente já tinha conversado em outras aulas, que é em relação ao próprio sofrimento ou prejuízo significativo, né, a esse indivíduo, né? Que esse transtorno também não pode ser, ou essas características ou sintomas, não é atribuível a outras substâncias ou condições médicas, né? Ou outros transtornos, né? Então, é importante a gente entender, e nem também explicado por outro transtorno, e sim, isso aqui também é importante. E nunca houve um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco. Por que que eu frisei isso? Quando a gente vê na aula de transtorno bipolar, a gente vai ver que esse tipo de transtorno, ele tem essas características depressivas, que a gente está vendo agora. Contudo, ele intercala em alguns momentos com episódios maníacos ou hipomaníacos, dependendo da classificação do transtorno bipolar, se ele é 1 ou 2, certo? Então, se houve algum episódio maníaco ou hipomaníaco antes desse episódio depressivo que o paciente está apresentando, então provavelmente não seja o transtorno depressivo maior. Provavelmente seja transtorno bipolar, certo? E aí é importante a gente entender o seguinte: todos esses transtornos, isso eu já tinha mencionado para vocês, para ser considerado um próprio transtorno, é super relevante que esses sintomas ou essas características ou essas condições estejam afetando clinicamente esse indivíduo e o seu funcionamento está prejudicado, como eu já mencionei, em qualquer tipo de área dele, social, pessoal, profissional e assim por diante, certo? E para caracterizar mesmo como um transtorno que a gente está vendo, esses sintomas eles não podem ser gerados por substâncias, por qualquer tipo de droga, e também ficar atento com outras explicações ou outros preenchimentos de critérios diagnósticos de outros transtornos, certo? Então, é importante também, hoje eu estou falando é muito importante, né? Mas tudo bem. Essa segunda nota,
né? Então, existem algumas respostas de depressão, né? Ou de tristeza profunda e etc., que são naturais e consideradas normais diante de uma perda significativa, né? Seja a perda de um parente, né? Um luto, uma questão financeira, perdas por desastre natural, uma doença médica grave, então, várias outras situações ou mudanças de circunstâncias, etc., podem incluir os sentimentos de tristeza intenso, ruminação, né, acerca da perda, insônia, falta de apetite, perda de peso, né? E isso pode se assemelhar a um episódio depressivo, né? Então, embora tais sintomas possam ser entendidos ou considerados apropriados à perda, a presença de um episódio depressivo maior, além da resposta normal a uma perda significativa, também deve ser cuidadosamente considerada. Essa decisão requer inevitavelmente o exercício do julgamento clínico, baseado no histórico do indivíduo e nas normas culturais para a expressão desse sofrimento no contexto de uma perda. Então, a gente vai ver nessa segunda unidade algumas características relacionadas a luto, perda, morte, essas coisas. Então, é importante que a gente possa entender que existe uma fase do luto que se chama depressão. E é muito sutil a diferença, né? A gente tem que se lembrar do preenchimento desses outros critérios e sintomas, né, que o paciente ele vai estar apresentando, principalmente em relação ao tempo. E aí você poderia até me perguntar qual o tempo de luto adequado ou considerado certo ou considerado um padrão, um parâmetro, alguma coisa assim, para um indivíduo que está passando por um luto ser diagnosticado com transtorno depressivo maior, né? E aí eu não tenho essa resposta. Não existe um padrão, assim, pelo menos na minha perspectiva, não existe um padrão, porque nós não somos uma ciência exata, né? Cada indivíduo, ele reage de uma forma. Mas analisar, né? E aí precisa de uma avaliação clínica de um psiquiatra para identificar essas outras sintomatologias, né? Em relação ao isolamento, em relação à questão de humor e assim por diante. Tá joia? Então, a gente passa para o segundo transtorno depressivo dessa aula de hoje, que é o transtorno depressivo persistente, tá? Então, eu coloquei aqui no início desse slide da gente, que é a forma mais crônica da depressão ou do transtorno depressivo maior que a gente acabou de ver, né? Então, quando a gente está falando em relação aos próprios critérios, né, de diagnósticos, vocês vão ver que é basicamente os mesmos, né? Então, esse humor deprimido na maior parte do dia, na maioria do dia, presença enquanto deprimido de duas ou mais das seguintes características, né? Apetite diminuído, alimentação em excesso, insônia ou hipersonia, baixa energia ou fadiga, baixa autoestima, concentração pobre, né, ou diminuída, ou dificuldade de tomar decisões, sentimentos de desesperança. E aí a gente vem para o critério C, que é a grande sacada para a gente diferenciar depressão maior e distimia, que é durante o período de 2 anos, certo? Durante o período de 2 anos de perturbação, o indivíduo jamais esteve sem os sintomas dos critérios A e B por mais de 2 meses. Em caso de criança ou adolescente, a gente reduz esse tempo para 1 ano. Então, o que vai estar diferenciando do distimia do depressivo maior é justamente esse período de tempo, né, que o indivíduo ele vai ter esses sintomas. Então, no período de 2 anos para adultos e 1 ano para criança e adolescente. E esses sintomas eles persistem por mais de 2 meses,
tá? Então, aqui são os... como é que se diz? Aqueles mesmos critérios, né, que a gente estava mencionando em relação a todos os transtornos. Então, a distimia, ela não pode ser explicada por outro tipo de transtorno, né? Não, esses sintomas não vêm por efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica e causa sofrimento clínico e prejuízo no funcionamento do indivíduo, né? Então, é importante também a gente se lembrar desse critério né? Que fala: jamais houve um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco e jamais foram satisfeitos os critérios para transtorno ciclotímico ou transtorno bipolar, tá? Então, aqui é só para a gente se lembrar aquilo que eu falei de transtorno depressivo maior. Quando a gente está falando dessa depressão na condição clássica, né, o indivíduo ele não deve ter apresentado nenhuma alteração de humor como mania ou hipomania, porque senão aí a gente já estaria enquadrando em transtornos bipolares. Tá joia? Então é isso, pessoal. Eu trouxe essas características principais, esses critérios diagnósticos principais do transtorno depressivo maior e da distimia, para que vocês tenham conhecimento. Não adentrem nos outros tipos de transtornos depressivos, por causa da nossa carga horária mesmo, certo? Mas espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!